Senhor, obrigado, Senhor, por livramento que o Senhor tem dado a muitas vidas. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tem diferente, Pai. Mas acima de tudo gostaria, Senhor, de estar entregando a Ti, Senhor, esse momento de louvor, esse momento de adoração, entregando a Ti, Senhor, pessoas também que estão passando por esse processo, Senhor, com o vírus, pessoas que estão sofrendo com essa enfermidade. Venho apresentar a Ti, Senhor, esse culto de louvor e essa oração, Senhor, de intercessão em favor da Tua igreja, em favor de todo o mundo, de todas as nações, todos os povos, Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos cada uma dessas vidas, age, Senhor, como um forte, age, Senhor, da melhor maneira que o Senhor puder intervir, Senhor. Dá, Senhor, a sabedoria aos cientistas, faz, Senhor, com que descubram, Senhor, a cura, com que descubram, Senhor, a maneira de reverter este mal que tem assolado todo o mundo, Pai. Mas recebe, Senhor, o louvor e a adoração da Tua igreja, vai ser ministrado, Senhor. Seja pelo que nós possamos estar lhe rendendo um culto de adoração, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Pai, para que possamos estar cada vez mais sendo luz em meio às trevas que nos assolam. Amém e amém. Vamos louvar os filhos.
Deus enviou teu filho amado pra nos salvar e
nossa vida esteja nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo, que independente dessa pandemia a qual nós intercedemos e cremos que Deus é apto, é pronto a dar-nos a solução, nós cremos na volta do nosso Salvador, nós cremos na salvação que vem da parte de Jesus, porque todavia, mesmo que um de nós não tenhamos a cura, que um de nós precisa ser acometido por qualquer tipo de enfermidade que nos custe a vida, vamos seguir o culto agora. Queria fazer uma oração novamente com vocês. Enquanto fazer a oração, nosso pastor vai vir trazer a nossa mensagem. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, tudo aquilo que o Senhor já nos fez na cruz do Calvário. Obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de glorificarmos o Seu nome mediante qualquer circunstância em que venhamos a passar, Pai. Porque Tu é um Deus que nos garantiu a salvação por intermédio da entrega do Seu próprio Filho, como diz a palavra em João 3,16, que o Senhor amou ao mundo de tal que nós queremos nos dar essa convicção da salvação às nossas vidas, Deus. Agora, clamando, Senhor, a Ti, Senhor, por essa nação, em prol dessas vidas, Senhor. Entra, Senhor, em cada um deles com a Tua presidência, com Tua forte mão, Senhor, trazendo a cura, trazendo a restauração, trazendo a salvação. Prepara, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para a Tua boa e perfeita obra, como diz no Teu livro de Romanos, Pai. No nome santo de Jesus, toma conta de nós e recebe o louvor que é da parte de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. O áudio estava com um probleminha, agora já está um pouco melhor. Ok? Tudo certo aí? Muito bem, meus irmãos. Depois de cantarmos, adorarmos ao Senhor, nosso irmão Erickson, nossa irmã Laís, quero convidar você para meditar. Os slides, as telas, para os irmãos acompanharem, como é de costume, como é característico da nossa igreja. Eu quero dar sequência então na nossa exposição na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, se você está aí com a sua Bíblia, na sua casa ou no seu trabalho, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura do texto bíblico. Nós estamos expondo 1 de Pedro, essa carta tão prática, tão atual, tão relevante, não apenas para os nossos dias, mas também para a nossa alma, para o nosso coração, nesse tempo de tantos conflitos, de tantas situações. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 4, dos primeiros versos aí, do versículo 1 até o versículo 11. A carta de 1 Pedro, ela é um desafio a todos nós, uma igreja pujante, uma igreja fiel, uma igreja firme, mas que passa por tantas dificuldades, uma igreja com
com tanta adversidade, perseguições, lutas, e Pedro, conforme à luz, ao exemplo de Jesus Cristo, os irmãos também se submetendo à palavra de Deus, não se deixando levar pela opressão, pela dificuldade e pela luta. Por isso é uma carta tão relevante para o nosso tempo e para os nossos dias. Convido você então a ler os primeiros versos do capítulo 4 de 1 Pedro. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A vontade dos gentios, tendo andado e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta segundo Deus. As coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Convido você a orarmos ao Senhor, pedindo que essa palavra fale ao nosso coração e produza o fruto que o Espírito Santo de Deus deseja para todos nós nessa noite. Deus bendito, Pai eterno, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Nessa noite, Deus, os nossos irmãos, cada um em seus lares, nós estamos, ó Deus, cultuando de forma diferente, sentindo falta do abraço, do calor, da presença uns dos outros. Mas o sangue de Jesus Cristo, nós somos irmãos, somos uma família, somos todos. Por isso, nessa noite, Pai, mesmo com esse formato, nessas condições, com essa característica, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, rompa, Senhor, a limitação do tempo, do espaço, ó Deus, e alcance corações, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, venha produzir em cada coração, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que ainda nos ouvirão, ó Deus, venha produzir os frutos, ó Deus, que o teu Espírito Santo mesmo, ó Deus, deseja para cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, expostos à tua palavra, fala ao nosso coração, nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, é tão importante, tão relevante a carta de Pedro, porque ela nos leva a algumas reflexões práticas, a algumas decisões práticas e algumas atitudes que devemos tomar. Por isso, convido você a Pedro, ele tem muito a ver com uma continuação. Ora, o que é uma continuidade?
Os versos do capítulo 3, que se encerra o capítulo 3, nos falam do sofrimento de Jesus, do exemplo de Jesus. E é esse sofrimento que Pedro vai chamar para atribuir o sofrimento a uma libertação, a uma cura do que? Do pecado, a uma libertação do que? Da escravidão do pecado. E o texto diz que Cristo sofreu na carne, e Ele chama-nos a atenção para nós nos armarmos. E esse termo é bem interessante e bem peculiar, porque nós somos chamados para revestirmos de toda a armadura de Deus, como Paulo e a o que é que nos assola? É o pecado, é a prática pecaminosa, é o assédio do pecado, é a luta contra o pecado. E nós precisamos nos armar do mesmo pensamento, da mesma forma, do mesmo propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão importante isso porque Pedro liga o sofrimento. Nós estamos vivendo dias de ver muito sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo, algumas pessoas aqui no nosso país já estão morrendo. Isso traz para nós um peso, um sofrimento, uma dor. Mas saiba que o sofrimento mais necessário e importante que devemos ter e entender é o sofrimento na luta contra o pecado. E Paulo vai nos chamar a atenção sobre o fato de nós buscarmos, lutarmos, até mesmo, se possível, sangrarmos. E o apóstolo Pedro nos chama a atenção para o sofrimento de Jesus. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e ele sofre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando Isaías nos escreve sobre ele, vamos falar desse sofrimento tão cruel, tão terrível. Por isso, o sofrimento também faz parte da vida cristã e do processo da vida cristã. O processo de aprendizado, o processo de amadurecimento, o processo de mudança, o processo de crescimento vai envolver dor. Eu tenho uma pequena filha de apenas 1 ano e 2 meses. E Johanna está no processo de andar. E quanta queda, quanta luta e quanta dor. Por quê? Porque ela está crescendo, desenvolvendo. E ao tentar andar, ao tentar crescer, ao parte do desenvolvimento, ela vai cair, ela vai sentir dor. O sofrimento tem essa característica. Mas é interessante porque ele chama a atenção no versículo. Já não vivamos mais de acordo com as paixões dos homens, com as concupiscências dessa carne, desse tempo, mas segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, é essa luta, essa distância, esse modo de viver que é diferente do modo de viver do mundo. E nós precisamos atentar por isso. O versículo 3 diz, porque basta o tempo decorrido. E que tempo é esse? Que situação é essa? O passado. No passado, Pedro chama atenção naquele contexto onde a devassidão, onde as farras, as bebedeiras, as festanças, o viver desregrado era o que norteava a vida das pessoas. E quando as pessoas então têm um encontro com Jesus, já não são mais dominados por esse desejo. E não dominados por esse desejo, eles então consideram o passado. É o que Paulo vai nos ensinar. Homem, isso já não faz mais parte de nós. O que? A vontade dos gentios. E quando Pedro fala gentios aqui, ele está falando dos gentios espirituais, daqueles que não obedecem a Deus. E ele traz algumas características
de soluções. A imoralidade, o desejo carnal, as farras, as bebedeiras, festanças desregradas. E ele chama atenção além de uma terrível ou detestável idolatria, versículo 3. São situações importantes que nós devemos lembrar que o mundo nos leva para uma autodestruição, para uma destruição mútua e também para uma destruição no relacionamento com Deus. E é importante atentarmos, porque todas as vezes que formos na direção do mundo, na vontade da nossa carne, no desejo da nossa carne, nós estaremos indo contra Deus, contra a vontade de Deus. E Pedro nos diz isso. Por quê? Porque eles percebem. Ué, você não vai se aproveitar desse privilégio, você não vai levar para você não vai preferir o seu. O mundo estranha quando a gente diz não, eu não quero, não, isso não me pertence, não, isso aqui não é meu. O mundo estranha quando nós nos posicionamos pelo bem, pelo justo, pelo correto. O sistema do mundo leva muitas vezes à normalidade. Ah, tudo bem, deixa passar. Ah, só foi um pecadinho, só foi uma coisinha, só foi uma brincadeirinha. E muitas vezes nós vamos nos misturando e nos conformando com o mundo. Mas Pedro está nos lembrando que uma das características de quando nós não estamos andando no sentido do mundo, é quando o mundo estranha, é quando o mundo de alguma forma nos interroga. Ué, você não vai pegar, você não vai levar? E o versículo 4, Pedro chama a atenção, desde o capítulo 2, Pedro falando com aqueles irmãos em relação às calúnias, às falsidades. Os cristãos estavam vivendo e Pedro está falando, olha, viva de forma correta, para que até aqueles que falem mal de vocês, eles possam se envergonhar pelo bem que vocês fazem. Não retruquem, não paguem o mal por mal. Sigam o exemplo de Jesus, que em nada retrucou. Desde o capítulo 2 ele vem falando, e no versículo 4 aqui do capítulo 4 ele fala, mesmo quando difamarem, falarem mal, falarem inverdades, isso é uma consequência de quando nós desagradamos o mundo por fazer a vontade de Deus. E o versículo 5 e o versículo 6, Pedro nos chama a atenção para a verdade do juízo, os quais hão de prestar conta. Lembre-se, porém, que eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, todos estarão diante do tribunal de Cristo. Por isso nós não temos dúvida alguma de que o mesmo Deus Todo-Poderoso que nos dá contra a maré, arrazoaram contra o Evangelho, e ele há de julgar todos. E o versículo 6 ele diz, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E o versículo 6 diz, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esse texto aqui traz uma certa dificuldade, muita gente compara ele com o capítulo 3, quando Pedro fala que Deus desceu aos espíritos em prisão, mas independente da discussão que tem nesse texto aqui, o que o texto está afirmando é que independente daqueles que estão vivos ou aqueles que já morreram, todos serão julgados por Deus. É interessante que o texto diz que esse evangelho pregado também a mortos. Uma do Senhor.
não fazendo menção e nem entrando em nenhuma polêmica sobre Jesus ter descido ao inferno, ter pregado aos espíritos em prisão, a compatibilidade bíblica, o contexto não nos permite fazer esse tipo de afirmação. Mas a verdade é que Pedro está escrevendo para gente que viveu, gente que entendeu, gente que estava disposto, gente que estava decidido, gente que estava, à luz do Evangelho, teve condições para tomar a decisão. E se já morreram, ou aqueles que estão vivos, todos nós prestaremos conta a Deus pelos nossos atos. No versículo 7, ele vai falar de alguns deveres e de algumas coisas que devemos atentar quanto aos nossos relacionamentos de um com o próximo. Quando nós vemos os noticiários, meus irmãos, o fim está próximo e não resta dúvida alguma. Sinais já estão claramente. Pedro nos lembra isso, e é importante lembrarmos sempre que o fim está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, em outras versões, disciplinados, ou sejam criteriosos e sóbrios nas vossas orações. Mais do que nunca precisamos orar. A igreja está sendo chamada a orar. Aqui em nossa igreja estamos em uma grande campanha de oração, meio-dia, às 18 horas. Estamos orando. Amanhã às 20 horas estaremos em uma conferência, em uma videoconferência, e agora com uma condição para que todos participem. Iremos orar juntos, iremos clamar ao Senhor. Precisamos orar, e Pedro nos chama a atenção, porque o fim está próximo. Nós precisamos ser mais cuidadosos, precisamos ser mais vigilantes, mais disciplinados, mais sóbrios, como aquele que sabem fazer o tempo que você tem. Algumas pessoas já estão tão entediadas com a quarentena que já falam, não sei o que fazer com isso, não sei, eu estou desesperado. Ore ao Senhor, reúna a sua família em torno da oração. Quanto tempo você ora ao Senhor? Meus irmãos, nós temos uma grande oportunidade de orarmos ao Senhor. Faça um programa de oração, um plano de oração. Na próxima quarta-feira estaremos dando início a uma grande campanha de leitura bíblica. Nós estamos juntos, aprendendo nesse tempo de quarentena. É um tempo de nos aproximarmos do Senhor. Temos que nos afastar da comunhão da igreja, mas nos aproximamos do Senhor. E como igreja, quando nós nos aproximamos do Senhor, estamos juntos, estamos unidos no mesmo propósito, na mesma intenção. Versículo 8 diz, acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros. E é interessante que Pedro coloca o amor acima de todas as coisas. Paulo nos ensinou isso, né? O amor prevalece sobre todas as coisas. O amor dura, o amor não acaba. Mas é interessante porque me leva para a palavra de Paulo, é o amor. Porque quem ama tem longanimidade, quem ama tem domínio próprio, quem ama respeita, quem ama cuida, quem ama abraça, quem ama espera. O fruto do Espírito é o amor, e as características desse fruto, Paulo escreve como ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então veja como é didático, como a sequência, a Bíblia é maravilhosa. Nós oramos e aí nós amamos. Porque quando nós oramos, nós nos enchemos do Espírito Santo, e quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós amamos. E quando nós amamos, então o outro não é uma dificuldade, é uma oportunidade. Então as situações em relação ao outro não é mas é um carinho. Meus irmãos, tem muito a ver com esse tempo que estamos vivendo. O desafio de crianças, como o meu filho, o Josué,
Nós nos esbarramos para ir para o banheiro, para ir para a cozinha, para ir para o quarto, e ele quer estar junto. E que tempo oportuno para vir, para ensinar, para estar junto, para deitar junto, para brincar junto, para comer junto, para orar junto, para ler a Bíblia juntos. Ah, meus irmãos, oportunidade do Senhor, oportunidade de Deus. E o versículo 9 diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Esse versículo 9 a gente poderia pular esse versículo, né? Ué, o pastor está dizendo para mim ser hospitaleiro, ter que receber gente em casa, e eu estou de quarentena, pastor. Não, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação prática também para os nossos dias. Ser hospitaleiro com quem é da sua casa. Seja hospitaleiro com a sua mãe, com o seu pai. Seja hospitaleiro com o seu irmão, com a sua irmã. Seja hospitaleiro com quem às vezes estamos dentro da mesma casa, mas quantas vezes nos incomodamos uns com os outros. E eu quero fazer uma aplicação para você ser o dom para servir uns aos outros, para abençoar uns aos outros. E o versículo 11, ele fala: você tem um dom de falar, então faça de acordo com os oráculos, ou com os mistérios, ou com a palavra de Deus. E quem vai servir, o dom de ajudar, de servir, faça na força que Deus dá. Faça no poder de Deus. Em outra versão diz: faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. E eu queria extrair 3 princípios para fazermos a vontade de Deus. Vai ser difícil, doído e até sofrido. É o que os 4 primeiros versos vai nos dizer. Primeiro, que o sofrimento de Jesus foi contra o pecado. Na sua carne, romper com o pecado, vai ser doído. Outra questão, por que dói? Porque muitas vezes destrói relacionamentos. Veja que o versículo 3 e 4 vai falar sobre essa mudança de atitude. E olha as características: imoralidade, desejos carnais. Imoralidade e desejos carnais é uma luta interna. Nós somos chamados a não destruirmos a nós mesmos. O princípio, a relação amoral, a índole, o caráter. Aprimore seu caráter, e para isso você vai ter que lutar. Outras características do mundo que nós precisamos lutar contra, olha só: imoralidade, bebedeiras, festanças desregradas. Isso fala sobre destruição do outro. A relação com o outro é destruída muitas vezes achando que estão entre amigos. Mas o filho pródigo vai nos ensinar que enquanto tem dinheiro para gastar em farras, em bagunças, você vai ter sempre gente perto de você. Mas quando o dinheiro acabar, eles vão fugir. Por quê? Porque o mundo as relações não se baseiam, mas se baseiam apenas no material. E finalmente, versículo 4, versículo 3 ainda, Pedro nos ensina sobre detestáveis idolatria. O mundo nos leva para longe de Deus, a destruição do relacionamento com Deus. Por isso, para não sermos destruídos, nós vamos precisar romper, precisaremos mudar e precisar nascer de novo. Quando Jesus fala com Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Matar o velho homem, nascer de novo. A Deus, diante dos nossos bens, diante das nossas coisas, das nossas situações, as nossas atitudes, a nossa responsabilidade, é o que o versículo diz. Nós devemos amar sinceramente uns aos outros, com verdade e sinceridade.
a nossa submissão a Deus. E finalmente, meus irmãos, a oportunidade de sermos usados. Esse é um privilégio. Deus nos dá o dom em todo tempo. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom para servir, para ministrar, para ensinar, para ser exemplo. Recebemos para dar. Por isso que Paulo, quando fala ali aos bispos em Éfeso, em Atos capítulo 20, ele vai lembrar as palavras de Jesus, que é melhor dar do que receber. Aquilo que recebemos do Senhor é para servir, para sermos usados pelo Senhor. E Pedro faz menção de duas características, a fala e o serviço. E é muito interessante, porque nesse período de quarentena, talvez o que você vai mais fazer é falar. Talvez você nunca conversou tanto com a pessoa que você mora, mas você também tem a oportunidade para servir. Divida as tarefas, abençoe, faça aquilo que seja necessário. Outro uma grande oportunidade de usar todos os nossos dons para servir. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. A palavra de Deus nos ensina que mesmo passando por dificuldades, que toda luta, que toda dor, que todo sofrimento, que toda privação nos leve para perto do Senhor. Que toda a nossa vida ao seu irmão, para você ser útil no reino, para você suportar, amar, cuidar, proteger, suprir, sustentar o seu irmão. E nós temos uma oportunidade muito grande, nesse período de quarentena, de vivermos aquilo que Deus quer que vivamos, nesse tempo, glorificando o nome dEle, suportando com fidelidade, olhando para o futuro com esperança e sendo usado por Deus nesse tempo e nessas condições. É isso que a palavra de Deus veio trazer nessa noite para o seu e para o meu coração. Oremos ao Senhor, aonde você estiver, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Deus bendito, Deus poderoso, Senhor amado, obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por essa oportunidade de poder falar das irmãos, das lutas. Nos dê, Senhor, ó Deus, um discernimento para que as nossas privações, as nossas dificuldades nos aproxime do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que diante de tanta novidade, de tanta situação, nosso coração esteja no Senhor, os nossos olhos estejam em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Livra-nos, Deus, de colocarmos os nossos olhos apenas nas coisas desse mundo, desse tempo. Livra-nos, Deus, de sermos manipulados, iludidos, enganados, mas que a nossa esperança, a nossa expectativa esteja no Senhor. Ó Deus, e que a oportunidade que temos para sermos usados para um vizinho idoso, seja lavando uma louça, lavando um banheiro, passando um pano, seja cuidando, seja servindo, suportando, seja abençoando. Ó Deus, que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos fazer as agoniadas, preocupadas, nós possamos sair como luz, como farol nesse tempo. Ó Deus, mostrando a glória do Senhor, as oportunidades que o Senhor tem nos dado.
Ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe essas casas, todos aqueles que estão me ouvindo agora, aqueles que me ouvirão no futuro. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando esta casa, abençoe essas mãos, Pai, para serem usadas pelo Senhor, abençoe essas mentes, ó Deus, para estarem firmadas na tua palavra. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, para que, ó Deus, esse tempo nos leve para perto do Senhor, nos aproxime do Senhor, da Tua palavra, e que em todas as coisas, Pai, o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nos conduza, nos abençoe, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos fazendo uma outra transmissão na quarta-feira, às 20 horas. E domingo às 19 e na quarta-feira às 20 horas. Para você que é membro da igreja, está no grupo de WhatsApp da igreja, você receberá um link. Nós estaremos fazendo conferência, videoconferência, na segunda-feira às 20 horas e na sexta-feira às 20 horas. Campanha de oração, meio-dia às 18 horas, estamos juntos em oração, e a partir de quarta-feira, um plano de leitura, os 4 evangelhos em 40 dias. Estaremos lendo juntos, crescendo, aproveitando esse tempo para nos aproximarmos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Você que deseja participar, colaborando com o nosso ministério, você que é membro da igreja, você pode fazer uma transferência para a conta da igreja, né? Nós não estamos vindo presencialmente aqui, então você vai precisar fazer uma transferência. Os dados bancários já foram enviados nos grupos, nos mais diversos grupos, e nós estaremos colocando também na legenda desse vídeo e nos outros canais. Mantenha-se a sua fidelidade, você que é membro e você que é nosso convidado, que quer participar também. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, uma noite de paz, uma noite de esperança e de fé para a glória de Deus. Deus abençoe.